Notícia linda e maravilhosa no Mengão. Olha o pombo chegando aí. Vamos falar sobre isso. Tem informação do Andrés Pereira. Flamengo chegando na Venezuela. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre, pô. Se inscreva no canal, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like. Se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Último vídeo aqui, meus amigos, na Colômbia, antes do confronto diante da equipe do Deportivo Táchira. Assim que terminar o vídeo, já tô partindo para o estado de Táchira, para a cidade de São Cristóbal. São Cristóbal, não é São Cristóvão não, hein? Na Venezuela, para esse confronto diante da equipe do Deportivo Táchira. O Flamengo hoje treina bem cedinho, por volta das 7h30 da manhã, e viaja ao 12h30, galera. Mas é uma viagem muito longa, é uma viagem muito complicada. O Flamengo vai fazer uma escala rápida em Manaus para reabastecimento da aeronave. De Manaus, o Flamengo vai chegar à Venezuela, vai chegar no estado de Táchira, onde está o Deportivo Táchira, às 7 horas da noite, horário da Venezuela, e às 8 horas da noite, horário de Brasília. Estaremos lá, eu, Gordola, Flazoeiro, L. Ramon, Pedrão RNTV, presente para trazer a chegada do Flamengo para o jogo de estreia na Copa Libertadores da América amanhã. E ó, andei conversando aqui com os amigos da imprensa venezuelana. Eles estão bastante empolgados e a expectativa é de 40 mil torcedores do Deportivo Táchira dentro do estádio Nuevo Pueblo. Pois é, meus amigos, casa cheia, os caras vão tentar fazer de tudo pro Deportivo Táchira vencer o Flamengo, mas não vai vencer, vai dar tudo certo e o Mengão vai sair com essa vitória. Então, abençoa aí a minha ida para Venezuela, vamos atravessar a fronteira, estamos fazendo esse esforço aí, já arrumando transporte, a coisa toda, para fazer essa cobertura para você, torcedor rubro-negro, aonde que o Flamengo estiver, nós vamos embora e vamos lá fazer a cobertura, beleza? O Flamengo tenta quebrar o retrospecto ruim em estreias e sequência de 9 jogos sem vencer como visitante na Copa Libertadores. Um negócio assim de louco. O time decepcionou na primeira rodada das 2 últimas edições. O Flamengo perdeu para o Alcas no ano de 2023 com o Vitor Pereira como técnico do Flamengo e teve um empate com o Milionários da Colômbia, aqui onde eu estou ainda durante esse vídeo, aquela verdadeira vergonha. Poupou jogadores contra o Milionários em Bogotá para jogar campeonato carioca quando já tinha vencido por 3-0. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode uma história dessa? Dessa vez não. Dessa vez vai vir o melhor time possível para tentar derrotar a equipe do Deportivo Táchira. O Flamengo dá largada em busca do 4º título da Copa Libertadores da América. Já pensou o tetracampeão da Libertadores Flamengo? Está na 21ª participação rubro-negra na competição e o aproveitamento na primeira rodada não é dos melhores, um pouco mais de 48%. O Flamengo não estreia com vitória desde a última campanha em 2022, quando foi campeão pela última vez, e não vence como visitante desde a semifinal desta mesma temporada, rapaz. Olha que loucura, desde 2022. Das 20 participações, o Flamengo venceu na estreia por 7 vezes, empatou outras 8 e foi derrotado em 5 oportunidades. As 2 últimas temporadas não trazem bom retrospecto ao clube. Empate com o Milionários em 2024, derrota para o Alcas em 2023 na altitude, time horroroso do Alcas, o Flamengo conseguiu perder. Curiosamente, os 2 confrontos foram fora de casa. A última vitória do Flamengo na primeira rodada da Libertadores foi em 22, quando venceu a equipe do Sporting Cristal em Lima, no Peru. Bruno Henrique e Mateuzinho foram os autores dos gols que garantiram o triunfo por 2-0. O rubro-negro não joga a primeira rodada da fase de grupos desde 2000, não joga em casa, né? A primeira rodada da fase de grupos. Desde 2000
2018, meus amigos. Na ocasião, o time comandado por Carpegiani empatou com o River Plate de Gallardo por 2-2 no estádio Newton Santos. Henrique Dourado e Everton marcaram para o clube carioca, que não recebeu público por conta de uma punição da Conmebol em relação ao Flamengo, né, devido àquela Copa Sul-Americana de 2017, aqueles incidentes que ocorreram, né, e acabou que teve esse jogo aí com o portão fechado, o Flamengo empatou, acabou não ganhando. Desde então o Flamengo estreia como visitante, porque hoje em dia, com os 2 títulos conquistados pelo Flamengo, em 2019, em 2022, chegando à final da Libertadores 2021, com os bons retrospectos do Flamengo na competição, o Flamengo galgou parâmetros até os patamares mais altos do ranking da Conmebol. Então, o primeiro jogo sempre é fora de casa. No entanto, encerra as últimas 2 partidas jogando dentro de casa, o que pode ser até uma vantagem, beleza? Tomara que o Flamengo vença, tomara que quebre esse tabu de vez, que o Felipe Luiz coloque força máxima. Ele vai colocar, lógico, na medida do possível. O treino de hoje vai ditar muito quem vai viajar hoje para Venezuela. Entretanto, de certo, não deve ter De Arrascaeta, não deve ter Danilo, não deve ter o Gerson, que existia até uma certa expectativa do Gerson viajar. Entretanto, não existe mais, beleza? E Pedro e Matias Vinha, a mesma situação. O retorno do Pedro aí está sendo projetado para a partida diante da equipe do Central Córdoba, ou até mesmo para a partida diante da equipe do Juventude, que é a partida subsequente, né, a do Central Córdoba pelo Campeonato Brasileiro. Beleza, meus amigos e minhas amigas? E aí é maratona de jogos. É Deportivo Táchira, é Vitória, Central Córdoba. Aliás, é o Grêmio depois de Central Córdoba, depois tem um Córdoba, depois tem o Juventude no Maracanã, Vasco com o local aí a definir. Aliás, temos informação aí sobre essa situação do Vasco, LDU em Quito, na altitude, né, de Quito, Flamengo e Corinthians pelo Maracanã. Pega pra capar começou, meus amigos, só está começando, beleza? Conmebol copia Brasileirão e anuncia regra contra cera de goleiros na Copa Libertadores da América. A entidade máxima do futebol sul-americano divulgou a seguinte nota. Vamos ver aqui, meus amigos. A partir de agora, os goleiros poderão ficar com a bola por no máximo 8 segundos. Caso excedam esse tempo, serão penalizados com um escanteio a favor do time adversário. Esta nova regra visa acelerar o jogo e evitar atrasos desnecessários. Pois é, eu só quero ver se a Conmebol vai de fato implementar essa regra ou se vai fingir que está colocando, porque no Campeonato Brasileiro, por exemplo, já tem essa regra em vigor e os goleiros eles ficam ali 8, mais do que 8, né? Ficam 10, 12, 15 segundos com a bola na mão, né? O goleiro do Internacional, o Rocher, por exemplo, fez isso, o árbitro nada fez vista grossa e a regra diz que tem que contar, meu amigo. 1, 2, 3, 4, tem que mostrar que está contando. Se não mostrar, não vale de absolutamente nada. Vamos ver, tem que ter essa sinalização por parte do árbitro. Vamos ver se na Libertadores a coisa vai ser mais séria, porque a gente vê claras mudanças do Campeonato Brasileiro para a Copa Libertadores da América. Faltas que são marcadas no Campeonato Brasileiro não são marcadas na Copa Libertadores da América. Os acréscimos na Libertadores da América são escassos, não importa o que aconteça no jogo. Eles não vão dar 10 minutos de acréscimo, dificilmente eles vão fazer isso. Então tem meio que umas regras não ditas ali, escondidas, né, que acabam acontecendo na Copa Libertadores da América, beleza? Segundo o Vene Casagrande, a apuração sobre o setor leste superior do Maracanã fechado contra o Internacional e também valor de ingresso nos jogos do Flamengo. Sobre o setor leste superior, que não foi aberto, né, no último confronto entre Flamengo e Internacional, né, sequer foram vendidos ingressos daquela área ali do estádio, a diretoria entende que a operação do Maracanã é muito cara, que o estádio seria mais rentável se tivesse uma melhor gestão. Os setores focam disponíveis para venda de acordo com a demanda.
o setor sul não tinha sido esgotado e, por isso, o leste superior não foi aberto. Mesmo assim, o público foi o mesmo da estreia do Brasileirão no ano passado, ou seja, não é uma questão de preço e sim uma questão de visão da diretoria. Em relação ao valor do ingresso do Flamengo ser mais barato ou caro, o valor aumentou, mas a diretoria fez um levantamento e viu que outros clubes cobraram valores maiores ainda nessa primeira rodada de campeonato brasileiro, meus amigos. Pois é, mas eu acho que a missão da diretoria do Flamengo é tentar arrumar esse equilíbrio, equilibrar essa balança e fazer com que o Maracanã esteja sempre cheio em todos os jogos. Porque agora, meu amigo, só vai ter jogo importante. Agora só vai ter pega pra capar. Não vai ter joguinho, pô, Flamengo e Madureira, Flamengo e Volta Redonda, com todo respeito a Volta Redonda, tá na segunda divisão, só pauleira. Então o torcedor, naturalmente, ele estará engajado. Então a função para mim é achar um equilíbrio nessa balança para que se tenha o fator econômico e tenha também, na medida do possível, estádio cheio, porque o estádio tem sim retorno técnico esportivo. Isso é fato. Não à toa, os mandantes geralmente vencem mais do que os visitantes. Isso é um dado estatístico. Não é uma mera questão de superstição, não, porque a torcida é o 12º jogador, mas por que não? Mas porque é? Porque o futebol não, é dado estatístico, né? Vamos lá, pessoal. BAP envia proposta com emendas antirracistas para alterar o Estatuto do Flamengo. O documento precisa passar por análise e, consequentemente, por votação do Conselho Deliberativo. O documento foi enviado a Ricardo Lomba, presidente do Conselho Deliberativo. A proposta precisa ser analisada pelo Conselho antes de ser colocada em votação, meus amigos. Vamos embora, é isso aí. Tem que tomar medidas nesse sentido, né? Principalmente no cenário que a gente está incluído, né, na América do Sul, que a gente sai do Brasil, lógico que tem muito no Brasil também, mas você sai do Brasil, você logo é alvo, né, de ataques como esse. É um negócio, sim, realmente impressionante. Aqui na Colômbia não, né? Até que, por enquanto, né, vamos ver lá na Venezuela, no dia do jogo, se algum torcedor do Flamengo vai passar por esse tipo de situação, beleza? O Flamengo recebeu de forma agora oficial uma sinalização positiva do governo do estado do Rio de Janeiro para vender os naming rights do Maracanã. A diretoria rubro-negra deseja aumentar a receita do estádio e já sabe quanto pode arrecadar com a venda, entretanto mantém em sigilo, meus amigos e minhas amigas. Portanto, está autorizada a compra dos naming rights do Maracanã. Não sei quais empresas estarão disponíveis para esse tipo de operação. O governo do estado tem mais é que aceitar mesmo. Já havia sinalizado de forma extraoficial, agora é oficial. Porque, cara, o Maracanã virou um grande elefante branco para o governo do estádio. Sem o Flamengo, o Maracanã não tem como fazer a operação, porque a torcida do Fluminense ela não vai encher o Maracanã. E eu falo aqui baseado não é clubismo, não. São dados levantados, dados técnicos, né? E que o torcedor, a maioria, sabe disso. Aliás, sabe também, segundo Mauro César Pereira, Polícia Militar do Rio de Janeiro deve negar a sugestão de Pedrinho de torcida única em Vasco e Flamengo. Parabéns à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O que o Pedrinho está fazendo é uma verdadeira... Ele está indo contra a cultura do futebol carioca. Ele está se posicionando como dirigente que vai ficar marcado por ter instaurado a torcida única no futebol brasileiro. No futebol brasileiro, o Rio de Janeiro é um dos poucos estados ainda que tem torcida dividida, até 50%, como é Flamengo e Vasco quando é no Maracanã, como é Flamengo e Fluminense quando é no Maracanã, como é Flamengo e Botafogo quando é no Engenhão, 90-10, pelo menos.
Em São Paulo, por exemplo, você não tem esse tipo de medida e a violência ela só aumenta porque você não educa o torcedor a saber conviver com o rival. Você exclui completamente o rival e cria um clima ali de que o rival ele sequer pode existir. Quando você tem a torcida mista, que quando tu faz um gol, tu zoa rival, ele aceita, e quando tu toma um gol, tu tem que aceitar na moral também ser zoado, você estimula a aceitação da convivência com o torcedor rival. E, cara, isso é muito natural. Vai dizer que você só tem amigos rubro-negros? Só tem amigos flamenguistas? É óbvio que não. Por que na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente leva em harmonia com essas pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, às vezes até parte da nossa família, mas chega no estádio, não, esse ele não pode entrar. Isso é uma vergonha, isso é ridículo que o Pedrinho está se prestando a fazer. Ainda bem que a Polícia Militar não vai aceitar esta bosta aí. Porque é uma bosta, é uma ideia assim terrível. Estou falando da ideia que vai só afundar o futebol carioca. Quer jogar em São Januário? Então garante a segurança do torcedor. Joga lá e vai perder lá. Porque não perde por causa do local, por causa do estado, porque o time é ruim, porque o time do Flamengo é muito melhor, porque o Flamengo tem mais capacidade de investimento, porque o Flamengo se reestruturou financeiramente. E o Vasco continua aí à deriva. Pulando de SAF em SAF. Já saiu de uma, tá querendo outro, tal do Grego, o Grego não vem, aí vem outro. Né? O Flamengo fez apenas uma sondagem por Andreas Pereira, segundo o Vene Casagrande, pois os valores estão fora da realidade do clube. O jogador recebe cerca de 2,5 milhões de reais por mês, e o Fulham pede 20 milhões de euros, segundo o Vene Casagrande. Entretanto, o Jorge Nicola traz uma informação contrária a esse tipo, a essa situação, informando que o Flamengo deseja a contratação. Eu tenho uma informação compatível com essa e que poderia até ser uma forma do Flamengo vazar isso que o André está pedindo muito para tentar baixar a pedida do jogador, porque o Flamengo quer demais a contratação desse que seria o camisa 10 reserva do De Arrascaeta, ou então até mesmo um titular, se entrar e competir e for melhor do que a Arrascaeta. A única coisa que eu temo é o ambiente do Andreas Pereira em relação ao Flamengo, por conta daquele mole que ele deu na Libertadores. Muitos torcedores são a favor, outros são contra, respeito a opinião. Queria até pedir para você, torcedor, deixar a tua opinião em relação a Andreas aí no banco de reservas. Agora, a informação nova que surge é o seguinte: pombo no Flamengo? Negócio de pru-pru, Pedrão? Flamengo tem interesse na contratação de Richarlison, que pode deixar em breve o Tottenham. Além do rubro-negro, o Palmeiras e o Fluminense também monitoram a situação do atacante. Gente, descarta o Fluminense. O Fluminense não tem dinheiro. Só se dá calote, porque dinheiro não tem. Apesar de priorizar a permanência na Europa, Richarlison está aberto a propostas de clubes do futebol brasileiro, meus amigos e minhas amigas, sobretudo visando o retorno à seleção brasileira. Ele tem contrato com o Tottenham até o meio do ano de 2027. Entretanto, tem 27 anos de idade, vai fazer 28 ainda esse ano. Entretanto, o Tottenham não é totalmente avesso à ideia de negociar o jogador. Você aceitaria o pombo no Flamengo? Deixa aqui nos comentários. Informação da Raiz Simplício. Se inscreva no canal, aciona o sino. Deixa o like, ó. Partiu Venezuela! Deseja boa sorte aí. Deus abençoe todos nós. Tamo junto, saudações de Bruneiro.